Graça e paz, queridos irmãos. Queremos novamente louvar ao Senhor, aprender um pouco mais da sua palavra. Hoje estou aqui sozinho, mas queremos exaltar o nome de Deus e pensar um pouco naquilo que Ele quer nos falar através das Escrituras, tá bom? Então nós teremos um culto mais breve. Hoje tivemos um tempo muito bom com os irmãos pela manhã, uma chamada de vídeo em que podemos compartilhar as lutas, as dificuldades, as bênçãos também que Deus tem derramado sobre nossas vidas. E realmente foi um tempo muito gratificante estar ali com os irmãos de modo online, tá bom? Então nós teremos um culto mais breve, mas espero que seja um culto de bênção para a sua vida. Vamos então orar, pedindo ao Senhor a sua bênção e também agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, tá bom? Ó Santo Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por Tuas misericórdias, por Teu amor, Tua graça, obrigado por a cada dia, ó Deus, nos sustentar com o Teu poder. Te louvamos, ó Deus, porque reconhecemos a Tua soberania, sabemos que Tu estás sobre o controle de todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo em meio a essa pandemia, nós podemos ter a plena certeza de que o Senhor tem agido para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e a nossa fortificação. Graças te damos, ó Deus, pedimos que nos abençoe este culto, nos ajudando a te adorarmos em espírito e em verdade, como também nos dando um coração disposto para ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Pedimos por cada um daqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, que o Senhor também toque em seus corações, fortaleça-os e os ajude, ó Pai, a passar por esse momento de angústia, confiando no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então eu quero cantar apenas um cântico. Esse é um cântico que eu gosto muito e ele acho que não é conhecido dos irmãos, mas podemos aprender, tá bom? Ele tem como título Continuar. E esse cântico ele, então vai falar da verdade sobre o desafio que nós temos de continuar a crer, continuar a confiar no Senhor, mesmo nos momentos difíceis. Então cantemos, eu vou mandar a letra para os irmãos, tá bom? Aí no WhatsApp, o cântico Continuar. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenha que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado,
ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenha que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Amém. Então, que de fato o Senhor nos ajude a confiarmos nele, continuar confiando nele, mesmo em meio às adversidades. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar nesse momento, falar um pouco sobre confiança em Deus, sobre a nossa fé, de fato, a nossa confiança no Senhor em meio às adversidades. Eu gostaria de hoje compartilhar um salmo com você, Salmo de número 27, tá bom? Então, se você estiver aí com sua Bíblia, você pode pegar, abrir o Salmo de número 27. Quando você abre aí, toma aqui um golinho d'água. Salmo de número 27. E de modo bem breve, eu quero compartilhar algumas verdades aqui nesse salmo, tentando explicar o que Davi, o rei Davi, que escreveu este salmo, ele tem a nos ensinar aqui em suas palavras, tá bom? Então, nesse Salmo 27, nós temos 3 atitudes que Davi exerce em meio à adversidade. Davi estava passando por um momento muito difícil, perseguição. Lembre-se que na época que os salmos foram escritos, existiam muitas guerras. E Davi, como um rei, ele enfrentava muitas guerras, muitas nações inimigas vinham para guerrear contra o povo de Israel, do qual Davi era o rei. Então, nesse momento aqui, no Salmo 27, Davi ele compartilha um pouco de sua adversidade quando ele estava cercado por inimigos, estava cercado por guerras, e mesmo nesse momento, ele apresenta sua confiança em Deus. Então, aqui as 3 atitudes de Davi em meio a esse momento difícil são confiança, a busca e espera. Então, mesmo na adversidade, Davi confiou no Senhor, Davi buscou ao Senhor e Davi esperou pelo Senhor, tá bom? Então, nós veremos o Salmo 27, que nos diz assim, Davi falando, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão,
no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Então nós queremos meditar um pouco nesse salmo. Mais uma vez, repetindo aqui, nesse salmo, Davi ele está passando por grande angústia, momento de perseguição, momento de guerra, e ele apresenta aqui 3 atitudes que ele teve diante dessa circunstância. Primeira, confiança no Senhor. Segunda, buscar ao Senhor. E terceira, esperança, esperar pelo Senhor. Então, primeiramente aí, nós vemos a confiança que Davi tinha no Senhor. No versículo 1 ao versículo 3, é isso que Davi vai falar. Ele vai começar dizendo que Deus é a sua luz e a sua salvação. Não só a sua luz e salvação, mas que Deus é a sua fortaleza. Fortaleza aqui é a ideia daquele lugar de proteção, né? Um lugar onde a pessoa pode ficar abrigada, principalmente naqueles períodos de guerras, existiam lugares, né, fortalezas, né, lugares fortificados para proteção. Então, Davi, ele usa essa figura de linguagem, né, a figura de uma fortaleza, de um lugar fortificado. Ele usa essa figura de linguagem para descrever o Senhor na vida dele. Então, ele diz que Deus é a sua fortaleza, é a sua proteção, é aquele que guarda, é aquele que protege. Então, Davi, ele começa o salmo declarando isso. E quando ele entende que Deus é a sua fortaleza, que Deus é a sua salvação, né, ele vai dizer: de quem terei medo? A quem temerei? Né? Então, versículo 2 ele diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, né? E aí ele vai descrever essa realidade. E no versículo 3 ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Essas palavras aqui, irmãos, são palavras realmente muito fortes e que nos desafiam muito. Então imagina que a situação de Davi. Davi estava diante de guerras, diante de vários inimigos, situações em que ele via a morte de perto, mas ele diz: olha, ainda que a guerra se estoure contra mim, ainda que eu me veja em maus lençóis, né? Ainda que a minha vida esteja em perigo, eu terei confiança, o meu coração não irá temer, não irá se atemorizar. Então, irmãos, aqui traz um grande desafio para mim e para você. Nós não estamos numa guerra literalmente, na verdade, mas estamos diante de um momento difícil. Essa pandemia que nos assola, que nos assusta e que nos faz até mesmo pensarmos sobre a morte, pensarmos sobre a brevidade da vida, o risco de morte, enfim. Diante disso, precisamos lembrar e precisamos, na verdade, ser como Davi. Confiar no Senhor, reconhecer que Deus é a nossa fortaleza, Ele é a nossa salvação, de modo que não tenhamos medo de nada, né? Não tenhamos medo de nada que venha nos atingir. Esses dias eu até compartilhei no Facebook,
estava um devocional com a família, né? E conversamos um pouco sobre medo. E a grande verdade é que o medo, a ansiedade, a preocupação são contrários à confiança. Eu disse isso inclusive para as minhas filhas, né, para minha esposa, e a gente conversando um pouco sobre isso. É interessante pensarmos sobre esse assunto. Se eu fico com medo, se eu fico angustiado, se a angústia toma conta do meu coração, se a ansiedade, a preocupação toma conta do meu coração diante das adversidades, isso significa uma coisa, que eu não confio no Senhor. Sabe, irmãos, não tem meio termo aqui, né? A gente às vezes gosta muito de meio termos, né? Eu confio em Deus, mas também estou com medo. Eu nem sou de Deus, mas também nem sou do diabo. Enfim, nós sempre queremos estar em cima do muro, naquela posição meio termo, né? Nem isso nem aquilo. Mas na verdade, quando nós falamos de confiança em Deus, ou nós confiamos, ou nós temos medo. Ou nós confiamos, ou nós ficamos preocupados. Ou nós confiamos, ou andamos ansiosos. Não tem aqui uma outra escolha. Então a verdade é essa: ou nós confiamos em Deus, ou nós realmente tememos. É por isso que Davi vai dizer, né? Ainda que a guerra se estoure contra mim, não se atemorizará o meu coração. E quando ele diz que o coração dele não irá temer, ele completa dizendo: ainda assim terei confiança. Ou seja, a confiança de Davi significaria que o coração dele não iria temer. Ele não iria temer diante das adversidades. Então, em meio às lutas aqui, Davi ele mostra a sua confiança em Deus. Essa é uma primeira atitude que eu e você precisamos ter. Em meio a essa pandemia, ou em meio a qualquer outro evento ou circunstância, precisamos confiar no Senhor, no Deus da nossa salvação, no Deus que se revelou nas Escrituras, no Deus que é a fortaleza dos seus filhos, certo? Uma segunda atitude que Davi tem aqui é a busca por Deus. Davi não somente confia em Deus, mas ele busca o Senhor, ele busca o refúgio do Senhor. Isso, Davi vai nos dizer, desde o versículo 4 até o versículo 13, diversas vezes aqui, referências que nos faz pensar na busca de Davi por Deus. Então, aí no versículo 4 ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Certo? Então aqui é a casa de Deus, o templo, né? Era o templo lá no Antigo Testamento. Ali o templo no Antigo Testamento simbolizava a moradia de Deus. Então, lógico que também simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus hoje não está no templo, né? Não está nos prédios, mas está nos cristãos. O Espírito Santo habita na igreja, nas pessoas, certo? Mas é interessante aqui ver como Davi, ele anelava pela presença de Deus ali na ocasião, lá no templo. Ele suspirava, ele ansiava, ele desejava pela presença de Deus. Em alguns outros versículos, Davi também vai falar o seguinte: no versículo 7 ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Então aqui Davi buscando ao Senhor em oração. No versículo 8 ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aí ele responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Isso aqui é interessante, porque Davi, em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu senti no meu coração, né, aquela voz, né, busque ao Senhor, busque ao Senhor. A nossa própria alma falando conosco, né, o que Davi está falando aqui. O meu coração me ocorre, buscai a presença de Deus. Aí ele responde para ele mesmo: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E é interessante, irmãos, que isso muitas vezes acontece conosco. Lá no fundo, lá no nosso consciente, no nosso coração, na nossa alma, fica sempre aquela voz, né? Busca o Senhor, busca a presença de Deus. E aí, mas mesmo assim, nós muitas vezes não buscamos, nós rejeitamos, não fazemos como Davi, né? Ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aí ele responde: buscarei, Senhor, a tua presença. Então isso é o que precisamos fazer, buscar a presença do Senhor. E aí é interessante perceber que quando buscamos ao Senhor, precisamos ter a certeza que Ele não nos desampara. Ele acode aqueles que o buscam.
Então, no versículo 9 e 10, Davi diz assim: não me escondas, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus, a minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isso aqui é muito interessante. Então, Davi busca o Senhor na certeza de que Deus há de acolhê-lo, na certeza de que Deus há de ampará-lo. Então, ele até mesmo fala aqui palavras fortes, né? Dizendo: olha, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, eu sei que Deus não há de me abandonar. Né? Por isso que ele buscou a presença do Senhor. Isso também é um grande desafio para nós. Precisamos lembrar que Deus ele não rejeita os seus, mesmo quando pecamos, mesmo quando caímos, mesmo quando desobedecemos. O Senhor está sempre pronto a perdoar, a restaurar, a edificar, a fortalecer o que Ele quer que realmente o busquemos. E aqui nós podemos pelo menos falar na busca de Deus, pelo menos de duas formas, né? Podemos buscar a Deus pela oração. Então, nesse momento de pandemia, de angústia, de dificuldade, ore. Davi fez isso, ele buscou ao Senhor em oração. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, né? Então, busque ao Senhor em oração. Fale com Deus, compartilhe com Ele o que você tem sentido, os seus temores, a sua ansiedade. Compartilhe, busque ao Senhor em oração. Eu tenho falado para alguns irmãos, né, que Deus, Ele é o único ser que pode nos escutar e nos conhecer e ainda assim nos amar. Talvez, se você visse os meus pensamentos, você nem chegasse perto de mim. Talvez, se eu visse os seus pensamentos, eu nem chegasse perto de você. Nós, às vezes, pensamos tantas coisas horríveis. Nós, às vezes, no nosso íntimo, somos tão maus. Mas Deus, Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece os nossos pensamentos. E mesmo assim, Ele nos ama. Então, com Deus, nós podemos nos abrir. Podemos falar o que estamos passando, as angústias, o que estamos sentindo, o que estamos pensando sobre a vida, sobre Ele. Então, busque ao Senhor, busque a Ele em oração. Mas uma outra forma de você buscar é por meio da palavra. Nós buscamos a Deus em oração para falar, para suplicar, para pedir, para rogar, para agradecer. Mas quando lemos a palavra, meditamos na palavra, nós então buscamos ao Senhor de outra forma. Agora buscamos o que Deus tem a nos falar. Na oração nós falamos a Deus, mas quando buscamos a Deus nas Escrituras, agora nós queremos ouvir o que Deus tem para nós. Então busque ao Senhor também meditando na palavra dia e noite. Busque a Ele lendo as Escrituras, meditando, pensando, refletindo naquilo que Deus quer lhe falar. Então, em meio a essa pandemia, em meio a essas dificuldades, um grande desafio nós temos: busque ao Senhor. Davi, em meio à guerra, em meio à perseguição dos inimigos, foi isso que ele fez. Ele confiou no Senhor e ele buscou ao Senhor. Ele buscou a face de Deus, ele buscou a presença de Deus. Faça isso. Busque ao Senhor e tenha certeza que Ele não há de desamparar você. Agora tenha por certo o seguinte, que Deus ele não desampara aqueles que o buscam, mas aqueles que não buscam, Deus também os desamparará. É isso que Deus vai falar diversas vezes no Antigo Testamento. Se vós me buscares de todo o vosso coração, eu atenderei, eu acolherei, eu abençoarei, eu perdoarei, eu irei restaurar. Mas se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. É isso que Deus diz. Então, busque ao Senhor. E por fim, além de confiar e de buscar ao Senhor, Davi esperou pelo Senhor. E é a última atitude aqui que Davi tem. No final do Salmo, aí no versículo 13 e 14, Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, enquanto eu tiver vida, eu sei que eu verei a bondade do Senhor. Eu sei que eu verei a bondade do Senhor enquanto eu tiver vida. E ele termina: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. É interessante que Davi vai repetir 2 vezes a frase espera pelo Senhor. E aí, né, o desafio: tem bom ânimo, fortifique-se, né, não desanima, não se enfraqueça. Eu sei que as dificuldades, as lutas, as perseguições querem nos desanimar, quer nos enfraquecer. Davi sentiu isso, né? Davi sentiu
a inclinação para desanimar, a inclinação para enfraquecer, mas ele diz, espera pelo Senhor, espera por Ele, fortifica-te, né? Tem bom ânimo, tenha coragem. E aí, esse é o conselho que Davi nos dá, porque foi isso que ele fez. Então, o que é esperar pelo Senhor? Esperar pelo Senhor é esperar pelo agir de Deus, é esperar que Deus ele intervenha na situação que nós temos passado. Eu não sei o que você está passando hoje, né? Mas existem diversos tipos de dificuldades, seja na área da saúde, na área financeira, seja problemas na família, enfim. Eu não sei o que você tem passado, mas lembre-se, espere pelo Senhor, espere pelo agir dele, confie nele, busque-o. E quando você fizer isso, confiar e buscar, espere pelo agir do Senhor, espere para que ele intervenha com a sua boa mão, né? E essa esperança não é uma esperança vazia, é uma esperança que brota das promessas de Deus, das diversas promessas que ele nos faz. Se o buscarmos, ele irá se deixar ser achado por nós, ele irá agir, ele irá nos responder, ele há de nos guiar, ele há de nos fortalecer. Então, essa esperança é uma esperança baseada nas promessas de Deus. Fica então aí essas 3 atitudes para nós, 3 atitudes simples, mas que não são fáceis, porém é preciso nós imitarmos esse servo de Deus, Davi, né? Então, confie no Senhor, busque ao Senhor e espere pelo Senhor. Amém? Que meio a essas dificuldades, essa pandemia, essas atitudes sejam reais na nossa vida, possamos confiar no Senhor, buscar a sua presença, o seu auxílio e esperar pelo seu agir. Deus te abençoe, até o próximo culto.